programa Saber Direito desta semana é com o professor Anderson Costa e o curso é sobre Direito Penal. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, é só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. Prezado telespectador, é uma grande satisfação estar aqui hoje com você, podendo dividir um pouco do conhecimento jurídico acerca do vasto mundo do direito penal, onde a gente vai conversar acerca de algumas peculiaridades, algumas minúcias, algumas considerações a respeito dos crimes contra a honra. Meu nome é Anderson Costa, eu sou professor de Direito Penal e Processo Penal e é uma grande satisfação poder estar aqui juntamente com você para poder conversar a respeito dessa matéria tão instigante, tão provocativa e tão deslumbrante, que causa repulsa em alguns e grande paixão em outros. Mas que agora a gente vai tentar entender algumas particularidades que muita gente tem dificuldade, principalmente advogados, acadêmicos de direito, em diferenciar os crimes contra a honra, que estão estipulados no Código Penal a partir do artigo 138, 139 e 140. Os crimes contra a honra, eles são tratados no capítulo 5 e o Código Penal especifica em 3 modalidades. A primeira delas é a calúnia, a segunda, a difamação e a terceira e mais completa, mais complexa, mais rica, é a injúria, inclusive a mais comum no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. A calúnia, prevista no artigo 138 do Código Penal, ela traz como a figura do tipo caluniar alguém que o tipo descreve como imputar falsamente fato definido como crime a um terceiro. O que seria essas elementares do crime da calúnia, elementares do tipo da calúnia? Caluniar é você imputar a alguém um fato falso, definido como crime. Para que seja calúnia, não basta a imputação de um fato definido como crime. Esse fato tem que ser falso. O agente tem que ter o chamado animus caluniandi. Ele tem que saber que aquele fato ou não existiu, ou que a pessoa a quem ele está atribuindo aquele fato, de fato não a cometeu. Ou seja, no crime de calúnia, eu sei que há um crime, mas eu estou imputando esse fato a alguém, sabendo que essa pessoa não cometeu esse crime. Ou eu sei que esse crime jamais existiu, ele não existe, não há rastros desse fato típico, esse fato criminoso, e ainda assim eu afirmo com veemência que alguém o cometeu. A calúnia é um crime comum. O que isso quer dizer? Qualquer pessoa pode cometê-lo. Não há do sujeito ativo uma circunstância especial, a lei não exige. Qualquer pessoa, sem nenhuma peculiaridade, pode cometer o crime de calúnia. Isso quer dizer que, além de ser um crime comum, ele é um crime chamado de transeunte. Ele passa, não deixa vestígio, não há um laudo pericial apto a detectar se a calúnia foi ou não cometida. É um crime que muitas vezes é cometido de forma oral. Por essa razão, não há um laudo pericial, não há um laudo que especifique se aconteceu ou não a calúnia. Como, por exemplo, ocorre no homicídio, no crime de lesão corporal, onde são crimes que deixam vestígios e a vítima geralmente vai ao IML para fazer um laudo de exame um exame de corpo de delito, onde é dado um laudo para saber se aquela pessoa teve ou não agressões, teve ou não sequelas por ter sido vítima de um crime. Por essa razão, a calúnia, como a gente acabou de afirmar, é um crime comum e um crime transeunte, que passa e não deixa vestígios que o agente tenha cometido. E a calúnia ela tem uma peculiaridade porque a Constituição, no artigo 5º, inciso 10, ela protege a honra como um bem de máxima relevância para o direito. Inclusive, a afronta à honra ela foi tipificada no Código Penal. Por ser um bem jurídico tutelado pelo ordenamento jurídico, a honra, ela, quando afrontada, pode tipificar um dos crimes do Código Penal, ou a calúnia, ou a difamação, ou a injúria. A calúnia ocorre quando terceiros tomam conhecimento da ofensa, ou seja, é um crime que a honra protegida é a honra objetiva. Ela acontece quando terceiros tomam conhecimento de que alguém está imputando um fato falso definido como crime. O que isso quer dizer? Eu estou na minha casa dormindo e uma pessoa está dizendo que eu cometi um determinado crime no meu ambiente de trabalho, mesmo que lá eu não esteja, para outras pessoas terem acesso a essa informação. Observe que eu não estou presente no local do crime, eu estou na minha residência.
outras pessoas estão presenciando aquele momento em que a pessoa está falando que eu cometi um crime. O crime está consumado. Ou seja, para que a calúnia seja consumada, ela tem que ser levada ao conhecimento de terceiros, ainda que a vítima não tenha conhecimento de que isso esteja acontecendo. A vítima está na casa dela, dormindo. O terceiro que está ouvindo aquela questão de que a pessoa cometeu um crime e que a pessoa que está dizendo que ela cometeu sabe que não foi ela ou que esse crime não existiu, já tem por consumada a calúnia. Há de considerar ainda que a calúnia, além de afrontar a honra objetiva e se consumar quando terceiros tomam conhecimento desse caso, desse fato, é um crime de menor potencial ofensivo. Ela se procede mediante ação penal privada, ou seja, queixa-crime, num prazo decadencial de 6 meses. E esses 6 meses eles são contados a partir do momento em que a pessoa tem conhecimento da autoria. O que são os crimes de menor potencial ofensivo? São todos aqueles crimes definidos pela Lei 9.099, quando a gente fala em justiça estadual, né, em competência estadual e não a nível federal. Todos os crimes regidos pela Lei 9.099 são aqueles cuja pena máxima vá até 2 anos. Ou seja, sendo igual ou até 2 anos a pena de um crime, ele vai ser regido pela Lei 9.099. Isso quer dizer que ele vai ser regido pelo rito sumaríssimo e ele vai ser um crime de menor potencial ofensivo. A calúnia, por ter pena de até 2 anos, ela é um crime de menor potencial ofensivo, regido pelo rito sumaríssimo. A ação penal, em regra, é privada e depende da vítima para movê-la. Ou seja, ele tem que entrar no prazo de 6 meses com a queixa-crime, lembrando que, se ocorre o falecimento da vítima no momento em que ela procede com a ação, há a atribuição da legitimidade para o CAD, que é cônjuge, companheiro, ascendente, descendente e irmão, para dar prosseguimento à ação penal, considerando que a ação penal, no caso de calúnia, não é personalíssima. Nós temos uma única ação penal personalíssima ainda no ordenamento jurídico, que é aquela advinda do artigo 236 do Código Penal, que é o erro, induzimento ou a ocultação de erro na contração do casamento. Quando uma pessoa casa com a outra, ocultando um erro, dissimulando uma situação que torne insustentável manter o casamento. E por ter ocultado ou induzido a vítima a erro, ela se sentindo lesada na sua esfera íntima, ela pode entrar com uma queixa-crime, conforme preconiza o artigo 236 do Código Penal. É a única ação personalíssima que nós temos hoje no ordenamento jurídico e caso a pessoa dê entrada nessa queixa-crime faleça, aconteça alguma coisa em relação a ela, a ação perece juntamente com ela, não sendo atribuída a nenhum outro legitimado para dar sequência a essa ação. Diferente da calúnia. A calúnia ela tem um rol denominado de CAD, que pode dar sequência à ação, mesmo que o querelante é a pessoa na ação penal privada que dá início ao processo. Mesmo que o querelante faleça, pereça, esse rol ele ganha a legitimidade para dar continuidade a essa queixa-crime que foi iniciada pelo querelante. Ok? Lembrando ainda que a calúnia ela é composta de 2 elementos. Primeiro, fato falso. Segundo, fato definido como crime. A lei é taxativa. O princípio da taxatividade tem que ser observado no direito penal. Isso quer dizer que quando a lei fala em crime, ela especificou crime. E se eu atribuo falsamente ou verdadeiramente uma contravenção penal a uma pessoa? A lei falou em crime. Então, atribuir uma contravenção penal não enquadra-se na figura da calúnia. Isso quer dizer que, se eu atribuo um fato falso definido como crime, lembrando, não basta que seja um fato definido como crime. Esse fato tem que ser falso, porque se ele for verdadeiro, a gente vai ver a figura da exceção da verdade dentro da calúnia. Aí é um assunto que a gente vai abordar um pouquinho mais à frente. Então, a gente observa que a atribuição de fato falso, definido como crime e não contravenção. Se esse C começa com crime, então a gente tem a imputação de um fato definido como crime, constitui a calúnia. O artigo 138, ele traz ainda alusão à questão de que pune-se a calúnia contra os mortos. A calúnia contra os mortos é punível. Pergunta-se, o morto pode ser sujeito passivo de um crime? A resposta é não. Na verdade, protege-se aqui o sentimento da família. É a família que fica protegida, é a honra
daquela pessoa que faleceu perante a sua família, perante o seio social em que aquela pessoa conviveu. Por essa razão, pune-se sim a calúnia em relação aos mortos, mas não porque o morto é o sujeito passivo do crime. Não é o morto a vítima, mas sim a sua família que preserva a honra daquele indivíduo que faleceu, que pereceu. Então, a calúnia contra os mortos, ela é punível conforme especifica o nosso Código Penal. Há de se salientar ainda outra questão. A pessoa jurídica, ela pode ser sujeito passivo ou ativo do crime de calúnia. Quando a gente fala em sujeito passivo, a gente fala de pessoa que sofreu a ação penal. Há uma corrente que sofreu a tipificação, que sofreu aquela conduta que maculou a sua honra. É pacífico que a pessoa jurídica ela tem sim honra objetiva, ou seja, ela goza de um prestígio social. As pessoas veem uma pessoa jurídica com determinados olhos. Se uma empresa tem uma boa fama, ela contrata e trata bem os seus funcionários, é uma empresa de reputação ilibada no mercado, claro que nós temos preferência por ir a esta empresa, procurar emprego nesta empresa. Nós temos orgulho, nós temos, vamos dizer assim, um bem-estar em relação a essa empresa. Entretanto, quando uma empresa é mal falada, quando uma empresa ela tem um comportamento desabonador, as pessoas procuram evitar aquela empresa. Então, a honra da empresa, ela é a forma como a empresa é vista pela sociedade. Então, a empresa ela tem sim honra objetiva. Uma corrente sustenta que a pessoa jurídica, por ser sujeito ativo de crimes ambientais, e isso já é uma coisa praticamente pacificada, a pessoa jurídica ela comete crimes ambientais. Se a pessoa jurídica é capaz de cometer um crime, isso quer dizer que, de acordo com essa corrente, ela pode sim ser sujeito passivo do crime de calúnia. Uma pessoa pode contar para terceiros que aquela pessoa jurídica é responsável por determinado crime. Se essa pessoa estiver fazendo isso com o objetivo de macular a honra da pessoa jurídica, conforme esta corrente que entende pela pessoa jurídica como sujeito passivo do crime de calúnia, há possibilidade sim de se instaurar uma ação penal em relação àquela situação. Ou seja, essa corrente que afirma que a pessoa jurídica pode cometer crimes ambientais pode também ser objeto de uma mentira por parte de alguém que quer macular a sua honra, de alguém que quer espalhar fatos que manchem a sua reputação. Por essa lógica, essa corrente tem total razão em afirmar que a pessoa jurídica pode sim ser sujeito passivo do crime de calúnia, considerando que o ordenamento jurídico prescreve que a pessoa jurídica pode cometer crime. Se ela pode cometer crime e alguém sabendo que ela não cometeu aquele determinado crime, ou que esse crime sequer existiu, mas diz que ela cometeu com um único objetivo, manchar a reputação dessa pessoa jurídica, pode-se afirmar que essa pessoa incorreu no crime de calúnia. Por essa razão, plenamente possível afirmar que a pessoa jurídica pode sim ser sujeito passivo do crime de calúnia. Por essa razão, a gente concorda com essa corrente que preza por essa situação. Há de se salientar ainda a questão da exceção da verdade na calúnia. A exceção da verdade, também chamada por alguns de exceção de notoriedade, da verdade quando você comprova que o fato que você está dizendo é verdade. Notoriedade é quando é público e notório o fato o qual você está dizendo que aquela pessoa cometeu. Na calúnia, a exceção da verdade